E entre as celebrações do mês de dezembro, uma que também é comemorada em todo o mundo é o aniversário da criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é para falar sobre esse assunto, que aliás é bem amplo, está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o sociólogo e membro do Fórum dos Direitos Humanos e da Terra, Inácio Werner. Boa tarde. Boa tarde. Aqui em Mato Grosso, qual é a situação aí de respeito ou de desrespeito aos direitos humanos? Melhorou? Não, a questão, se a gente olha a declaração que completa 70 anos esse ano, porque até foi uma data especial, 70 anos, sem dúvida há melhoras, há avanços na questão de direitos humanos. Eu acho que isso ninguém pode contestar. Agora, ainda há muita coisa se a gente olhar assim, porque direitos humanos quer dizer a questão de a gente pensar a humanidade das pessoas. E nesse sentido, a relação de humanidade das pessoas, ainda falta muita coisa a ser trabalhada, a ser conquistada pela população do Mato Grosso e do Brasil. E aqui em Mato Grosso, qual seria aí a preocupação principal em relação ao desrespeito aos direitos humanos? Nós temos desrespeitos históricos, né? Então, por exemplo, com relação aos povos, populações da terra, então são históricas que são levadas em conta, mesma coisa que, por exemplo, trabalho escravo. Eu sou coordenador da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Então, a gente tem uma série de desrespeitos com relação ao trabalho escravo. A gente tem também, mais recentes, por exemplo, todo fenômeno migratório que a gente, Mato Grosso, a gente está vivendo, são questões novas que estão aparecendo. E aos poucos, eles também vão se tornando questões de direitos humanos que a gente está preocupado. A questão toda da relação, então, social, nesse sentido, das políticas públicas atender direitos humanos, acho que é uma outra questão importante, porque até agora nós não temos um plano estadual de direitos humanos, embora que houvesse já 4 anos atrás uma conferência estadual que definiu um plano, mas nós não conseguimos que o Poder Executivo colocasse ele em ação. E qual a dificuldade para isso? Não, há falta uma vontade política nesse sentido, sim. E porque dentro desse plano tem algumas questões importantes. Por exemplo, nós temos finalmente, para concretizar o chamado sistema de direitos humanos, você precisaria de uma ouvidoria de direitos humanos. Nós não temos, então falta concretizar no plano. Nós não temos uma proteção para as pessoas que são ameaçadas de morte. Embora o Estado foi condenado em todas as instâncias, o Estado ficou recorrendo em todas as instâncias, agora ele vai ser condenado a implantar a proteção aos que defendem efetivamente direitos humanos. Então nós temos uma série de questões que estão em si no plano, mas que não estão concretizadas. Então, essas são questões importantes para direitos humanos no nosso estado de Mato Grosso. O senhor falava agora há pouco aqui do trabalho escravo. É difícil punir quem escraviza o trabalhador? Sim, é difícil porque, primeiro, quem denuncia, ele está muito longe. E, então, para ele conseguir fazer essa denúncia, não é tão fácil. Segundo, depois dele fazer, se não há equipe ágil para resgatá-lo, é uma outra dificuldade grande. E uma outra ainda que se dá, depois do trabalhador resgatado, se ele não tiver uma melhoria da condição de vida dele, ele vai daqui a 2, 3 meses, 5 meses, depois que acabou 3 meses de seguro-desemprego, ele vai voltar novamente a essa prática. Então, por isso que tem que ter ações políticas também efetivas, porque de uma reinserção, de uma qualificação de quem resgatar o trabalho escravo. E a questão da ocupação da terra aqui em Mato Grosso, em relação aos direitos humanos, o que é que precisa ser visto aí com mais urgência? Primeiro é com relação aos povos indígenas, acho que há muitos conflitos ainda não resolvidos. Depois com relação, porque no estado existe muita área devoluta, e essa área devoluta, enquanto ela não é uma vez dita claramente de quem ela tem que ser então também resolvido nesse âmbito. E uma outra questão é que, se você não tem uma política efetiva de reforma agrária, não basta você entregar um lote de terra achando que o problema da terra está resolvido. Porque se você não tem estrada, educação, saúde, as pessoas não conseguem ficar, ninguém da gente consegue ficar. Então, acho que a política da terra ela é muito importante, porque a terra, querendo ou não, ele produz o alimento. Então, o agricultor, se ele realmente tiver acesso à terra e produz alimentos, toda a população, porque nós hoje estamos quase 90%
vivendo na cidade. Mas nós dependemos de muitos alimentos que vêm justamente da produção da agricultura familiar. E se você não tiver essas condições da comercialização efetiva, tiver políticas para isso, você está limitado. E os pequenos aí nessa questão da agricultura familiar são os que mais sofrem, com Exatamente. falta de apoio e de incentivo por parte do poder público. Sim, sim. Inclusive, a gente estava muito preocupado porque a SEAF, a Secretaria da Agricultura Familiar, estava para ser extinta. Mas, pelo menos o governador, futuro governador, voltou atrás e dizendo assim que não vai extinguir. Então, acho que é um passo que para tentar minimamente trabalhar no sentido de ter políticas para a agricultura familiar, mas também de olhar o contexto mais amplo da questão da terra enquanto resolver os problemas da terra, né? A situação dos conflitos da terra. Os integrantes aí desses movimentos, né, porque não é apenas um movimento, são vários movimentos que atuam em defesa dos direitos humanos. Eles têm alguma preocupação específica em relação à postura do próximo presidente do país, Jair Bolsonaro? Sim, porque de certa forma, quando você diz que você vai acabar com o ativismo do movimento social, você está dizendo, olha, todos os que estão minimamente preocupados com direitos humanos, com a questão da terra, com a questão ambiental, você quer que não aconteça mais esse ativismo. As pessoas que estão lá isoladas, elas precisam desse apoio, porque às vezes essas organizações são uma caixa de ressonância daquilo que acontece no seu mundo concreto, e se não tiver alguém que olha por eles, por essas pessoas, elas automaticamente vão ser cada vez mais marginalizadas, porque eles já estão marginalizados, porque eles estão lá isolados. Mas se não tiver alguém que chega até eles ou coloca a sua situação nesse contexto social mais amplo, ou até no sentido de lutar por políticas públicas para que isso aconteça, eles vão ser cada vez mais marginalizados. E o que é que esses movimentos sociais eles podem fazer para que isso não venha a ocorrer? Não, acho que a primeira coisa é de a gente agir de uma forma mais organizada possível, deixando claro para a sociedade qual que é o papel do movimento social, que não é uma questão de dizer assim, não, é um grupo que se interessa. A questão social, quem representa tanto os sindicatos, trabalhadores rurais, quem dos movimentos sociais, ou nós dos direitos humanos, a gente tem um olhar para essas pessoas que são menos assistidas pelo Estado por políticas públicas. E se a gente não conseguir fazer esse diálogo com o Estado, fica difícil. Então, acho que nosso papel sempre é de buscar um diálogo com quem atua no poder público. Muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, boa tarde.